Vamos agora para a efeméride que marca a vida dos Estados Unidos da América e o mundo em particular, ou em geral. Vamos à conversa com Wellington Calazange, que via Skype vai ajudar-nos detalhadamente a olhar para o impacto deste 11 de setembro, 22 anos passados. Olá, Mônica, boa tarde. Quer dizer, bom dia ainda para vocês, boa tarde aqui para mim, também o David Temudo, um forte abraço, é um prazer estar aqui de volta. Vamos conversar, né? Exatamente, vamos conversar e a olhar para o 22, ou seja, o 11 de setembro, passados 22 anos deste atentado. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, não vai estar em nenhuma das cerimónias. Mônica, esse 22º aniversário do ataque ao World Trade Center e também ao Pentágono, como você colocou aí na abertura da nota, que ficou conhecido internacionalmente como o 11 de setembro, e com a ausência do presidente da República, reforça uma teoria de que, com o passar dos anos, vai ser esquecido e isso vai ser apenas um registro em livros de história. Tá? Hoje é o primeiro ano, Mônica, que cidadãos acima do ano de maioridade, que são 21 anos, agora 22 anos, né? Um ano a mais do que a maioridade, eles passam a conhecer, a ter contato com o que realmente aconteceu no 11 de setembro. Por isso é que, com exceção dos oriundos, das famílias que foram impactadas diretamente pelo acontecimento, provavelmente esta data não tenha, em décadas futuras, a importância que teve na primeira década, por exemplo, porque essa geração, que completa agora 22 anos a partir daquele acontecimento, ela cresceu sob a normalização de palavras e expressões como ataque terrorista, guerra ao terror, Al-Qaeda, né? Entre outras. Então, o 11 de setembro foi convenientemente sendo colocado em segundo plano na abordagem da política e na pesquisa sobre as razões que motivaram a uma fragilidade tão grande do serviço de inteligência norte-americana que permitiu que aquilo acontecesse. Lembra muito aquele ataque japonês a Pearl Harbor na guerra, que é importante citar aquele episódio, porque este é mais um acontecimento que, assim como o 11 de setembro, abriu questionamentos sobre a verdadeira capacidade da inteligência norte-americana de agir preventivamente. Então, muitos norte-americanos ficaram incrédulos, quando perceberam que há 22 anos, alguns jovens mequetrefes de um tal de Estado Islâmico, que não é nem Estado nem Islâmico, teriam sido capazes de pôr de joelhos a então potência única do planeta. Então, se Pearl Harbor foi usado para justificar o ataque com bombas atômicas às cidades de Hiroshima e Nagasaki, o 11 de setembro foi argumento para a não menos injustificável e irresponsável campanha de combate ao terrorismo, que culminou com invasões norte-americanas sob argumentos mentirosos de armas de destruição em massa e também armas químicas, nos casos aí de Iraque e Líbia, respectivamente. Os Estados Unidos da América imediatamente atribuíram a culpa do 11 de setembro aos terroristas muçulmanos, né? Devemos recordar isso. E o que estigmatizou todo um povo e diversos países e líderes. E assim iniciaram aquelas invasões que só foram interrompidas quando a Rússia bloqueou a derrubada da Síria, que ainda hoje é usada para a pirataria de riquezas do petróleo daquele país. Portanto, se seguirmos atentamente as pistas, poderemos saber de verdade quem é o responsável pelo 11 de setembro e as razões para aquilo. E como é obrigação nossa trazer ao nosso público o contraditório e as diferentes análises sobre aquele episódio que parou o mundo, trago aqui também uma versão interessante, que é refutada pelas autoridades norte-americanas e rotulada de teoria da conspiração, mas que foi tema de documentários e muitos debates entre militares e acadêmicos. Estou falando sobre
o professor de Química da Universidade de Copenhaga, no Brasil falamos Copenhague, país vizinho aqui, Dinamarca, Niels Harrit, que ele que é um dos principais especialistas do mundo em explosivos, ele contesta com provas científicas a história oficial sobre o ataque de 11 de novembro. Né? Ele, com um grupo de cientistas, sob a liderança deste professor dinamarquês, encontrou nas cinzas das 3 torres do World Trade Center restos de nanotermite, um explosivo militar de alta tecnologia, que inclusive a investigação dele foi corroborada por outros especialistas e numa revista científica foi publicado o seguinte: na poeira nós encontramos o que caracterizamos como material composto de termite, que não reagiu quimicamente, na forma de lascas vermelho acinzentadas, muito pequenas, que têm diferentes propriedades e a reação que por elas produzem é capaz de derreter ferro, o que é o indício primário da reação decorrente do termite. Este tipo de reação pode ser usada para destruir estruturas feitas de aço. O que nós encontramos é uma versão de termite comercializada no mercado, a qual chamamos de nanotermite. Então, Mônica, como vemos aqui, essa é uma história que produz inúmeras versões. As autoridades norte-americanas e outras que estiveram nessa luta contra o terrorismo chamam toda a contestação de teoria da conspiração, mas é muito estranho que aqueles jovens tenham conseguido produzir um estrago tão grande na então única potência do planeta. Wellington, olhando agora para esta questão que tem a ver com a próxima cimeira do G20, que o Brasil vai acolher, este pronunciamento de Lula da Silva para acolher um parceiro e amigo que é Vladimir Putin, que implicações isso poderá trazer para o Brasil, para os parceiros internacionais? David, o presidente do Brasil, ele fez uma declaração que não vai prender. É bom que seja interpretado da maneira como ele falou. Ele disse que cabe à justiça, né, julgar se deve ou não prender o Vladimir Putin. Ele falou que nem ele, nem o Congresso iriam dar esse tipo de ordem. E fez um questionamento que eu considero extremamente razoável de por que países como Estados Unidos da América, a própria Rússia, a Índia, a China e outros não são signatários deste acordo do TPI, e o Brasil é. Ele quer saber. Ele foi até bastante humilde ao revelar desconhecimento da origem, né, da assinatura desse acordo. Porque, na verdade, David, o que estamos vendo é que o TPI foi instrumentalizado para a perseguição de desafetos. Eu lembro que, em 2009, o grande debate entre os países africanos era de que o TPI só servia para punir autoridades africanas. E depois, agora, a Rússia, que não é signatária, tem o seu presidente acusado e tem um mandado de prisão contra o presidente Vladimir Putin. Qualquer país que queira prender Vladimir Putin estará declarando uma guerra mundial, porque estamos falando do presidente de uma potência nuclear. Então, o próprio presidente russo foi bastante simpático quando não foi ao encontro dos BRICS para não constranger o presidente sul-africano, porque ele já havia dito, inclusive, que não iria prender Vladimir Putin, mas essa pressão dessa imprensa, que só serve para fazer propaganda do Ocidente, eu estou falando, obviamente, faz com que qualquer autoridade que produza o mínimo de questionamento sobre a validade deste mandado de prisão a Vladimir Putin, que não é signatário do tribunal, essa autoridade passa a ser vítima de um bullying. Foi o que aconteceu com Lula em 24 horas. E hoje, pela manhã, ele já disse que na Índia, né, antes de sair, que vai rever isso com a justiça e que não foi bem assim que ele falou. Enfim, deu uma recuada de quase 180 graus aí para ajustar e minimizar o impacto negativo
que ele sofreu. Se você for na internet hoje e fizer uma busca em torno de Lula não vai prender Putin, você vai encontrar, porque surgem especialistas, né, para tudo. De repente, muitos especialistas falando sobre o que poderia acontecer com Lula se ele não cumprisse isso, o que aconteceria com o Brasil, o que aconteceria com isso e com aquilo, mas ninguém questiona aqui as razões para que autoridades como Tony Blair, George Bush, né, que mentiram para a comunidade internacional, fizeram guerra sob argumentos falsos e comprovadamente mentirosos, não foram, por este mesmo tribunal, julgadas e condenadas. Então, são questões que devem ser feitas, e porque a corda só quebra do lado mais fraco, aí os países africanos e outros periféricos vão sofrer, sim, este tipo de bullying por parte de uma imprensa que abandonou o jornalismo e agora virou uma espécie de agência de propaganda. Wellington, obrigado por este contacto, mais um aqui na TP Notícias. Então, para olharmos para o 11 de setembro, que hoje assinala 22 anos do atentado às Torres Gêmeas em Nova Iorque, e também para esta cimeira do G20 do próximo ano, que o Brasil vai acolher e que já começa a dar que falar no cenário internacional. Obrigado, Wellington. Bom dia. A continuação de uma semana produtiva e ótima. Igualmente, eu que agradeço. Continuação de bom trabalho para vocês.